Bom dia! Hoje é dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso para a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. Cargo agente de sistema de saneamento. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Eis a questão aí. Veja o enunciado. Veja o enunciado. É importante você entender o que a questão quer. Vamos lá. E aí, entre aspas, estávamos em abril e o tempo era esplêndido. Fecha aspas. O termo destacado exerce função sintática de... E aí, as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela está querendo aqui que você pegue a única alternativa que traga a função sintática, o nome da função sintática da palavra esplêndido na oração que aí está. Veja bem, esplêndido aí, em destaque. Qual é a função sintática dessa palavra aí na oração, hein? O que ela é aí? Será que é objeto direto? Será que é objeto indireto, predicativo? Será que é complemento nominal? Ou será que é adjunta de nominal? Você vai escolher, entendeu? Veja aí. E o tempo era esplêndido. Qual é a função sintática da palavra esplêndido, hein? Vou dar a você 1 minuto para resolver a questão aí. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja o período aqui. Estávamos em abril e o tempo era esplêndido. Temos aqui, gente, 2 orações. A primeira, estávamos em abril. A primeira oração. Olha o verbo estávamos. Oração, quando você fala oração, obrigatoriamente deve existir um verbo no mínimo. Então aqui está, estávamos em abril, uma oração. E a segunda, e o tempo era esplêndido, a segunda oração. Quem é o sujeito da primeira oração? Estávamos em abril. Sujeito oculto. Ele está aqui, mas você não o vê. Mas ele está aqui implícito na desinência número pessoal do verbo, mus, M-O-S. O sujeito aqui você sabe quem é. Ele está oculto. Estávamos em abril. Quem? Nós. Nós é o sujeito. Ele está implícito aqui. Estávamos em abril.
Quem estavam em abril lá? Nós estávamos. Então, o sujeito da primeira oração, estávamos em abril, nós, oculto. Muito bem. E a segunda oração? E o tempo era esplêndido. E o tempo era esplêndido. O que era esplêndido? O tempo. Então, o tempo aqui é o sujeito da segunda oração. O tempo era esplêndido. Muito bem, então, segunda oração. E o tempo era esplêndido. Sujeito, o tempo. E esse esplêndido aí é o quê? Veja que esse esplêndido, ele está se relacionando com o tempo, não é isso? O que era esplêndido? O tempo, o sujeito. E aí? Será que é objeto direto isso aí? Não. Gente, veja o verbo. Olha o verbo aí. O tempo o quê? Olha o verbo. Era. Verbo ser. Era. Verbo ser. Então, quando o verbo que estiver aqui é o verbo ser, era, estou atribuindo uma qualidade de esplêndido ao sujeito tempo. Então veja o verbo era, verbo ser. Isso aí engana muita gente em concurso. Veja o verbo ser. Se é verbo ser, é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, então a palavra que se refere ao sujeito tempo é um predicativo do sujeito. Atribui uma qualidade ao sujeito tempo. O que era esplêndido aqui? O tempo. Tempo esplêndido. Eu poderia dizer assim, o tempo era feio. Quem é feio aqui? O tempo. Então veja o verbo. É verbo de ligação. Verbo ser. Verbo de ligação. Então, esplêndido refere-se ao sujeito tempo. Esplêndido é um predicativo do sujeito. Atribui uma qualidade ao sujeito e não objeto direto. Entendeu? Então vamos procurar aí a alternativa que traga aí predicativo do sujeito. Vamos lá. A alternativa A é objeto direto? Não, não é objeto direto. Alternativa B de bola é objeto indireto com preposição? Piorou, meu amigo. Piorou, nada. A alternativa C de casa é um predicativo? É predicativo. E aí, predicativo do sujeito. Então, até agora, a alternativa C de casa está correta. A alternativa D é um complemento nominal? Jamais. Não há nome aqui algum exigindo uma preposição? Nada. Não é complemento nominal. A alternativa E é uma adjunta de nominal? Também não. A adjunta de nominal está ligada a um nome. É uma expressão que está ligada a um nome. Colada a um nome. Eu digo assim, forte homem. Forte é um adjetivo. Dentro de uma oração, é a adjunta de nominal, o nome. Forte ao lado de homem. Entendeu? Aqui é um predicativo. Por quê? Porque existe entre ele e o sujeito, o tempo, um verbo de ligação. Veja, sujeito, o tempo. Predicativo, esplêndido. Está aqui entre eles um verbo de ligação, diferentemente de adjunta de nominal. Entendeu? Então, a única alternativa correta aqui é a letra C de casa. Esplêndido aí é um predicativo do sujeito. Mais um vídeo e muito obrigado.